Bom, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de dar início ao seminário de 10 anos do Estatuto do Desarmamento. Temos na mesa de abertura Luciana Guimarães, do Instituto Sou da Paz, Ilona Szabo, do Instituto Igarapé, Teodomiro Dias Neto, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, o secretário Fernando Grella Vieira, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Eric, da Embaixada da Noruega, e o secretário Rogério Sutili, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Luciana, que vai começar os trabalhos na mesa de abertura. Boa tarde a todos e todas. Dizer que é um prazer a gente estar nesse momento aqui, receber cada um e cada uma de vocês. Para a gente, o tema, né, do Estatuto do Desarmamento, assim como do homicídio, é um tema bastante caro. Então, é sempre um momento bastante especial poder fazer um seminário como esse. Queria começar agradecendo, né, agradecer a GV, na pessoa do Teodomiro Dias, que é possível, né, que acho que demonstra a GV aqui, como é possível ter uma universidade engajada para extramuros, né, que a produção acadêmica pode estar a favor de uma construção próxima da sociedade civil e da realidade. É um enorme privilégio, um prazer ter a GV na parceria de tantas agendas comuns. Uma outra parceria que eu queria muito agradecer é o Igarapé, aqui a Ilona, uma amiga também de longa data, trabalha há muito tempo nessa discussão do controle de armas, né, diretora executiva do Igarapé, que é uma organização parceira, irmã, que fica no Rio de Janeiro, né, e que é, de fato, o nosso parceiro cotidiano para todos os assuntos, né. A gente sempre poder ter alguém para contar e tocar a bola, de fato, faz com que a gente não se sinta sozinho nessa caminhada da segurança pública. Queria agradecer ao governo da Noruega, aqui o Eric, dizer que também é o parceiro dos sonhos, né? É um enorme privilégio ter um parceiro que dá um aporte, né, financeiro a tantas ações que tradicionalmente não são ações onde a gente tem suporte, né? A agenda da segurança pública, da violência armada, da produção de dados, né? Alguém que valoriza a produção de dados como algo importante no cenário da construção de políticas públicas sérias, de fato, ainda agrega, além disso, o apoio técnico e a generosidade e a sensibilidade nesse processo. Queria agradecer também aqui o secretário Rogério Sotili, da Secretaria de Direitos Humanos, dizer que a sua presença, né, secretária, a sua liderança à frente da Secretaria de Direitos Humanos, acho que dá a importância que a Prefeitura e o tema de direitos humanos têm na agenda, né? Ter um secretário como o Rogério Sotili na liderança diz muito, né, de qual a importância desse assunto que está sendo dado em São Paulo, e isso acho que nos obriga o tempo inteiro a pensar as ações de governo na gramática dos direitos humanos, né? Então, para a gente é um enorme prazer tê-lo aqui nesse momento, ajudar a gente a pensar os desafios da segurança pública nessa perspectiva da gramática de direitos humanos. E agradecer, por último, o secretário Fernando Grella, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, né? Ele nos ajuda também nesse caminho difícil do trabalho na segurança pública, conseguindo trazer leveza para o tema, o que não é fácil, né, secretário? E acho que, além disso, o secretário Grella reúne aqui uma característica bastante interessante, porque ele abre as portas à sociedade civil para além do acesso à produção de dados, né? É alguém que não se restringe a isso, né? Ele está, de fato, respeita o tempo inteiro a contribuição técnica e política, né, da sociedade civil nesse processo, né? Respeitando a autonomia, né, o que não é ainda uma coisa óbvia nessa nossa agenda. Então, de fato, é um enorme prazer trabalhar cotidianamente com o senhor. Aqui eu organizei minha fala para não falar muito, porque as pessoas brigam comigo que eu falo muito. Bom, dizendo um pouquinho do seminário, a gente, ao olhar, montar, conceber, pensar sobre, né, esse seminário, a gente foi se deparando, na verdade, como o seminário vai apresentar os paradoxos que a política de segurança está colocado o tempo inteiro, né? Assim como a violência no Brasil.
sob determinados aspectos, a gente poderia, sob determinadas lentes, né, observar quase, falar, teve bem pouco avanço a agenda de segurança pública nos últimos 10 anos no Brasil. Se a gente olhar o total de homicídios no Brasil, quer dizer, a gente continua na marca dos 50 mil, a fala é de nenhum avanço, né? Por outro lado, se você for olhar em outras lentes, você vai conseguir encontrar redução, por exemplo, no estado de São Paulo, de 70% de homicídio. Então, você pode falar em algum lugar avançou muito, né? Então, você tem aí todos esses paradoxos sempre colocados quando a gente discute segurança pública. E por isso que, para a gente, é tão importante aprofundar o entendimento sobre isso. Por que essas coisas acontecem? Em que contexto, né? A gente precisa conseguir conversar de maneira responsável e séria sobre esse assunto, para que a gente possa avançar, né? E que os avanços possam inspirar o cenário e que a gente possa também dimensionar o tamanho do desafio, né, e fazer isso de maneira séria. É isso que a gente resolveu fazer neste seminário, né? A gente não pode conviver com a marca dos 50 mil homicídios por ano e não ter indignação. Essa agenda não pode sair da agenda da segurança pública. Não é porque São Paulo diminuiu, não é porque o Rio vem diminuindo, que a gente pode deixar de falar desse assunto em termos de Brasil. A gente continua tendo 50 mil homicídios no Brasil por ano. Isso são índices de guerra. A gente não pode deixar de se indignar com isso, e é nesse sentido que a gente quer firmar esse seminário aqui. A gente acredita e pauta o nosso cotidiano de trabalho no tripé: conhecer, desenvolver e mobilizar. Isso tem a ver. Conhecer é sair do achismo, né? É uma coisa super importante na agenda da segurança pública. Você precisa ter dados, precisa conseguir olhar para eles, precisa produzir informação. A gente precisa discutir segurança pública com o cérebro e não com o coração ou com o fígado, né? E isso ainda é muito difícil, e a gente então tenta fazer isso. A perspectiva de desenvolver é também trazer resposta. Não adianta só a gente ser ótimo, né, como dizer quais são os problemas, quais são os números, e não saber o que faz para a gente avançar. Então, essa é a perspectiva de pensar propostas, como é que a gente avança. E o mobilizar tem a ver com a gente ganhar os atores para que a gente possa caminhar no sentido dessas boas respostas. Também não adianta a gente ter soluções que vão na contramão, às vezes, do que se demonstra como uma boa prática, né? Então, acho que essas são o tripé do trabalho do Sou da Paz, e é um pouco isso que a gente tentou trazer aqui no seminário, né? Usando a gramática, né, que eu falei do secretário Rogério Sotilho, um pouco essa perspectiva também está colocada aqui no desenho do seminário, que a gente possa hoje, então, discutir os diagnósticos, os dados, pesquisas, etc. Amanhã a gente possa discutir quais são, fazer um balanço das ações, das propostas que se tentaram trazer no Brasil nos últimos tempos como possibilidades de resposta a este diagnóstico apresentado hoje, e qual é a agenda, né? Como é que a gente mobiliza a sociedade para os próximos 10 anos. Acho que é isso que está colocado aqui no nosso seminário. E agora, e acho que isso é muito... Por que a gente acha isso muito importante? Porque, passado 10 anos do Estatuto e 15 anos, né, de atuação do Sou da Paz, controlar a arma de fogo continua sendo uma coisa muito importante. E porque o homicídio no Brasil ainda é um problema. E 70% dos homicídios no Brasil acontecem com arma de fogo. Então, a gente continua falando de um tema bastante atual, né? Então, precisamos continuar falando desse assunto. Esse assunto não pode sair da agenda. A gente tem um enorme desafio de articulação dos governos, dos diferentes entes federados, da sociedade civil, dos diferentes atores nesse processo. E isso também continua sendo um enorme desafio, e a gente tenta aqui trazer vários atores que estão comprometidos seriamente com a causa para que a gente possa fazer também essa articulação. E, por fim, porque as soluções individuais ainda continuam sendo uma crença na população como uma saída, ao invés das soluções públicas e das soluções coletivas. E isso também acho que é uma perspectiva do nosso seminário. Como a gente pode, de maneira coletiva, enfrentar o problema, e não salve-se quem pudesse, cada um por si, nesse assunto tão difícil. E eu espero, de fato, Sou da Paz espera, né, que, no balanço de 20 anos do Estatuto, a gente possa não estar com esse sentimento tão dúbio, né, de, por um lado, comemorar e celebrar, e, por outro, lamentar. Eu espero, de fato, que, daqui a 20 anos, a gente possa estar aqui com muito mais possibilidade de comemorar e sentimento de felicidade do que esse sentimento tão paradoxal que a segurança pública ainda nos traz. Obrigada. Obrigada, Luciana. Gostaria de passar a palavra para o Teodomiro Dias. Bom, boa tarde. Gostaria de saudar todos os integrantes da mesa e a todos que compõem essa audiência.
E eu me sinto aqui muito feliz na dupla condição de professor dessa casa, da Direito GV, também transmitindo aí os cumprimentos da diretoria para o evento, e também na condição de conselheiro do Instituto Sou da Paz, então acompanhando de perto o trabalho que vem sendo feito nos últimos anos na questão do desarmamento. Eu destacaria a importância de um evento reunindo representantes do Estado, da sociedade civil, da universidade, para discutir a questão do controle da arma. Eu lembro que, em agosto de 2008, houve um encontro semelhante aqui nessa mesma sala, em que vários representantes também passaram durante um dia inteiro tentando avaliar os fatores explicativos para a redução do homicídio no Brasil, no Estado de São Paulo. Então, foram um dia inteiro dedicado a entender por que o homicídio em São Paulo estava baixando, e havia vários fatores em discussão, fatores demográficos, socioeconômicos, enfim, vários. E eu me lembro que eu acreditei muito, enfatizei muito, que eu achava que havia um fator policial forte que havia contribuído para a redução do homicídio. Quer dizer, acho que a polícia está aprendendo, começou a trabalhar melhor nessa área, começou a trabalhar melhor com gestão, com informação, com investigação, e isso resultou em melhoria, em política mais eficiente. Assim como acho que a polícia também, se souber trabalhar melhor, terá como um impacto na redução dos roubos, na redução da letalidade policial, que são dois desafios grandes que se fazem ainda presentes. E o secretário, em cerca de um ano de mandato, provou que é possível reduzir letalidade policial e homicídio ao mesmo tempo, né? Então, é uma questão importante. Nesse momento, eu gostaria de destacar a importância de um ponto, que acho que é o ponto que pode fazer a diferença e que vai ser objeto desse seminário, que é a questão da informação, né? A existência de estatística, pesquisa, análises, é algo relativamente recente no campo da segurança pública. Eu diria que, nos últimos 20 anos, se avançou muito, não só do ponto de vista do Estado produzindo informação, como da própria sociedade civil e da universidade produzindo dados a respeito da questão criminal. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, desse ano, divulgou há cerca de um mês um dado, uma cifra bastante impressionante, de que ao menos 5 pessoas morrem por dia vítimas de violência policial no Brasil. Mas o que eu acho que a grande manchete dessa notícia não era que 5 pessoas morrem por dia, é que a grande parte dos estados não fornecem dados. Quer dizer, então, é muito mais que 5 pessoas. Os estados, São Paulo ainda é um estado que você tem dados mais transparentes, mais confiáveis, mas grande parte dos estados você não tem essa informação. E sem informação, você não tem diagnóstico, e sem diagnóstico, você não tem política. Então, trabalhar informação, trabalhar melhor a informação, onde está o dado, como o crime... Nós avançamos muito na redução de homicídios em São Paulo, sim, mas em algumas áreas esses números ainda têm dimensões insustentáveis. Então, é somente trabalhando informações que você começa a ter mais eficiência no combate ao problema que se pretende enfrentar. Então, o que eu acho que o que nós esperamos aqui nesses 2 dias são 2 dias de trabalho intenso, de troca de ideias. É muito importante discutir segurança pública fora de situações de emergência, né? Fora de situação do grande escândalo, da grande rebelião, é no dia a dia que se produz isso, um dia de trabalho normal, uma quinta-feira em que nada está acontecendo. Então, acho que serão 2 dias de intenso trabalho, troca de experiências, de pessoas a partir de experiências distintas, e que eu acho que vão todos enriquecer muito com esse trabalho. Obrigado. Obrigada, Theo. Eu gostaria de passar a palavra para a Ilona Szabo. Boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar os companheiros, amigos de mesa, as autoridades e também a audiência. Bom, meu nome é Ilona, sou diretora do Instituto Igarapé. Para quem não conhece o Igarapé, como a Lu disse, está baseado no Rio de Janeiro. A gente se dedica também, como Instituto Sou da Paz, a buscar soluções para essas situações muito complexas. A gente tenta integrar soluções de segurança com desenvolvimento. E trabalhamos aí, eu queria agradecer muito a confiança do Sou da Paz quando nos chamou para estar junto nesse seminário, porque eu, pessoalmente, tenho, do Estatuto do Desarmamento, parte muito rica da minha história pessoal e profissional.
Eu acho esse evento não poderia ser mais propício, mas, infelizmente, eu gostaria também de trazer uma preocupação, né? A gente está aqui para marcar 10 anos de um estatuto, mas a gente tem pouco a comemorar quando a gente olha a situação de violência armada no nosso país. Isso eu falo, enfim, com trabalho há 12 anos por reduzir, por tentar prevenir e reduzir a violência armada, e eu acho que a gente precisa, de fato, voltar com esse tema para a agenda pública, né? A gente recentemente viu uma pesquisa do IBOP que a segurança está entre as 3 maiores preocupações dos brasileiros, atrás de educação, saúde, educação, segurança e depois drogas. E eu digo, enfim, também com tranquilidade, que isso não está refletido nas políticas governamentais, acho que em nenhuma das esferas. A gente tem visto uma queda no investimento em segurança pública e, quando a gente olha as cifras, né, isso não, enfim, tem absolutamente nada a ver com a realidade, né? Já pontuou muito bem a Luciana, mas, reiterando, a gente continua sendo campeões em números absolutos de homicídios, líderes em mortes juvenis por armas de fogo, líderes também em taxa de letalidade policial. Quando a gente olha o sistema prisional, somos o 4º maior encarcerador do mundo. Enfim, não é para se celebrar, nossas prisões são subhumanas e também tão pouco fazem sua parte na reinserção. Mas, obviamente, que a gente está aqui para pensar em soluções, em pensar que tem um momento também, eu acho que de voltar a falar sobre o assunto. O Estatuto marcou a primeira vez que a população brasileira falou publicamente sobre segurança pública. Não era um tema público, era um tema, enfim, até pela herança que a gente teve ditatorial, era um tema de polícia, né? Isso, a segurança pública é um tema da sociedade, é um bem público que todos nós temos que garantir. Como, novamente, né, a gente acaba se repetindo, porque as afinidades são muitas, mas as soluções não têm sido soluções coletivas, cada um está buscando soluções individuais que acabam privilegiando a segurança privada para as pessoas que podem pagar, né? Eu acho que é muito importante a gente entender que o Brasil não vai ser um país desenvolvido se a segurança não estiver no centro, de fato, dessa preocupação. A gente tem uma população marginalizada, que somos muito privilegiados de não conviver, muitos de nós, no dia a dia, com o que passa em uma série de lugares que a gente sabe onde a violência, onde, de fato, a insegurança tem sido um impedimento para o desenvolvimento. Eu acho que isso está faltando, e está faltando em todos os níveis, né? No federal, no estadual e no municipal. Então, acredito que a gente pode, enfim, ano que vem é um ano eleitoral, a gente pode tentar novamente pautar, enfim, precisamos, de fato, unir esforços para conseguir pautar uma nova agenda onde o Pacto Federativo seja real, envolva todas as esferas, envolva aumento de investimento e também na qualidade das políticas. Eu acho que a gente está aqui para falar de controle de armas, mas também não podemos ver mais a questão da segurança segmentada, né? A gente tem várias agendas, está mais do que na hora de ter uma agenda integrada, onde o controle de armas, reforma da polícia, políticas de drogas e de juventude estejam lado a lado, embasadas em direitos humanos, mas também na garantia da cidadania, e que a gente consiga formar uma agenda de segurança cidadã. Como sociedade civil, não vejo somente na mão dos governos, mas eu acho que, enfim, tem um momento da sociedade se unir também, e aí eu falo sociedade, eu acho que é a sociedade civil organizada, com as igrejas, com o setor privado, com a mídia, mas a gente precisa ter a redução de homicídios como uma meta clara para qualquer que seja a configuração, enfim, de 2014, enfim, quem estiver no governo federal tem que mandar essa mensagem muito clara para estados e municípios. Eu acho que é para isso que a gente começa essa discussão aqui. De fato, precisamos de todos vocês para conseguir retomar essa agenda como uma agenda prioritária e refletir também a preocupação de brasileiros que talvez não estejam sentados nessa sala aqui conosco. Então, eu espero, de fato, que tenhamos enfim, um dia e meio, né, mas muito produtivos, e que daqui também já saiam ideias para mobilização conjunta, para, de fato, conversas que possam dar frutos efetivos em mudança de política, em melhoria mesmo de investimento e na integração de várias esferas que hoje estão falando separadamente. Boa tarde. Enfim, não queria ser pessimista, mas eu realmente preciso chamar a atenção para o momento urgente que a gente vive, que esse tema está fora da nossa agenda política. Obrigada, Ilona. Gostaria de passar a palavra para o Eric, por favor. Caros professores, participantes na mesa e outros convidados.
É com grande interesse e prazer que eu, em nome da Embaixada da Noruega, participo deste seminário sobre desarmamento organizado pelo SODEPAS. Para a Embaixada em Brasília, a SODEPAS tem sido, há vários anos, uma fonte importante e confiável de dados e estatísticas sobre os padrões e o desenvolvimento do crime no Brasil. Com seus extensivos estudos, vocês contribuem continuamente para uma compreensão mais aprofundada, tanto sobre as causas dos crimes, como através de avaliações analíticas sobre a efetividade de várias medidas preventivas e métodos de combate ao crime. Seus esforços consistentes e sérios nesta área permitiram a construção de uma merecida e forte reputação entre acadêmicos, articuladores políticos e comunidades, apenas para mencionar alguns. Através de sua crescente rede de atores-chave, com diversos nichos de trabalho, mas todos focados na redução da violência armada e mitigação das suas causas, vocês se tornaram um importante catalisador de ideias em busca de comunidades mais seguras. Sua combinação única como importante instituição de pesquisa, alcançando comunidades vulneráveis através de um impressionante trabalho de campo, os permitiu influenciar nas políticas desta área e mudar as vidas das pessoas. Além da valiosa contribuição das suas ferramentas analíticas para implementadores de políticas nos níveis local e federal, com o objetivo de fortalecer a segurança pública, também apreciamos e reconhecemos o papel crucial de nossas parcerias com a sociedade civil no trabalho global para o desarmamento de instituições multilaterais. A Convenção para o Banimento de Minas Antipessoais não teria sucesso sem o forte apoio de organizações da sociedade civil, como o SODEPAS, e países que estão trabalhando na ratificação de tratados sobre comércio de armamentos, como a Noruega, são gratos por todos os esforços e trabalhos realizados pela sociedade civil para alcançar nossos objetivos compartilhados. Sou muito grato pela oportunidade de participar e aumentar meu conhecimento através deste seminário com renomados pesquisadores e instituições. A embaixadora gostaria muito de ter participado deste evento também, mas em função de outros compromissos, ela não pôde participar desta vez. Ela pediu-me para enviar suas congratulações e parabenizar a SODEPAS pela organização deste evento. Finalmente, muito obrigado pelo convite e boa sorte com as apresentações e discursos ao longo desses 2 dias de evento. Obrigada, Eric. Agora gostaria de passar a palavra para o secretário Rogério Sotile. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar primeiro a Luciana Guimarães, do Sou da Paz, por essa excelente iniciativa. Queria cumprimentar o secretário, amigo, secretário Grella, pelo importante trabalho que vem desenvolvendo à frente da segurança pública do Estado de São Paulo. Queria cumprimentar o Teodomiro Dias Neto, da Fundação Getúlio Vargas, essa faculdade que está sempre aberta a debates tão importantes como esse. Eu queria cumprimentar a Ilona de Garapé pela sua fala e pelo engajamento de temas como esse, que sempre vem desenvolvendo. Quero cumprimentar finalmente o Eric, representante da Noruega, nesse seminário. Eu queria fazer uma breve saudação e dizer para vocês, junto de agradecer o convite de estar participando para compor a mesa, né, dessa abertura desse seminário, cumprimentar pela iniciativa, né, de realizar esse seminário e dizer que ele acontece num momento muito importante da nossa vida na cidade de São Paulo. É um momento em que a gente tenta retomar temas importantes dos direitos humanos. É uma semana que a gente comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos, os 65 anos da Carta, né, do nosso compromisso com a ONU, com os Estados no mundo inteiro, e em torno de uma agenda de paz, uma agenda de direitos humanos. Está acontecendo esse seminário
no momento em que nós velamos um dos maiores líderes mundiais da luta pelos direitos humanos, da luta pela paz no mundo, que é o Nelson Mandela. Então, ele acontece exatamente nesse período, nesse momento, em que nós estamos realizando na cidade de São Paulo um grande festival, o Festival dos Direitos Humanos, que acontece desde sábado passado e termina nesse próximo domingo, com várias atividades durante a semana inteira, e se encerra, já aproveito para convidar todos para participar no domingo, das 4 às 20 horas, de um grande evento no Parque Ibirapuera, na parte externa do auditório, com um show musical, com grandes músicos do nome da música popular brasileira e da periferia de São Paulo. E nós vamos proporcionar um reencontro, depois de 25 anos, que não se conversavam e não cantavam juntos, entre Tom Zé e Caetano Veloso, para comemorar os direitos humanos e a paz. Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade, cumprimentar por essa iniciativa. Queria dizer também que eu fico muito feliz de estar participando desse seminário, porque há 10 anos atrás eu participei da coordenação de todo o processo de desarmamento da campanha que, infelizmente, acabou perdendo, né, no Congresso, né, sobre o plebiscito do desarmamento. Né? Mas, há 10 anos atrás, participava já convicto de que nós tínhamos que construir uma nova realidade, um novo paradigma de se trabalhar a questão do armamento no nosso país. Acho que nós podemos comemorar, os indicadores mostram que a campanha foi extremamente importante e o processo de desarmamento no Brasil foi importante, nós vivemos uma nova realidade no nosso país. Não regular o comércio de fogo, cujo único objetivo é o de matar, é perpetuar uma cultura de violação de direitos humanos, a qual nós estamos empenhados em mudar para uma cultura de garantias de direito, uma cultura de promoção dos direitos humanos. Eu quero dizer para vocês que a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos vem desenvolvendo, desde a sua criação no início desse ano, num processo intenso de trabalhar uma mudança de cultura. E a gente sabe que isso não se faz em 1 ano, 2 anos, 4 anos, nem 10 anos, porque nós fomos construídos, nos constituímos num país que foi forjado, foi construído numa cultura de violações de direitos humanos. Passamos por um processo de escravagismo intenso no nosso país, um genocídio indígena na sua fundação, passamos por 2 ditaduras e até hoje nós carregamos uma marca de violações, uma marca onde a violação, a violência está naturalizada. E mudar essa cultura passa por um processo intenso de mobilização da sociedade, um processo intenso de discussões, de seminários como esse, um processo intenso de debate com a sociedade civil, com a participação da sociedade civil e um processo de educação em direitos humanos. Também gostaria de dizer que a redução dos homicídios no nosso país tem que ser comemorado, sim. Eu acho que a redução dos homicídios no país, a redução dos homicídios em São Paulo, são extremamente importantes. Mas também nós podemos considerar, como bem disse a Ilona, temos indicadores muito graves e muito importantes. Da mesma forma que diminuiu os homicídios no nosso país, aumentou os homicídios contra a juventude negra em nosso país e na cidade de São Paulo também. E, principalmente, com a participação dos agentes de Estado. E essa realidade nós precisamos mudar, nós precisamos enfrentar isso. Eu sei o quanto o secretário Grela está empenhado com essa agenda, com essa pauta. Eu sei o quanto nós todos, agentes públicos, estamos empenhados para isso. Mas se a gente não fizer uma articulação séria e real para mudar essa cultura, para mudar esses indicadores, os homicídios contra a juventude negra na periferia, né, nós não vamos poder comemorar nem a queda dos homicídios no nosso país e no nosso Estado. Com esse objetivo, a Secretaria de Direitos Humanos, a Prefeitura de São Paulo, lançou um programa extremamente importante, que é uma adesão ao Programa Federal Juventude Viva, e nós lançamos na cidade de São Paulo, no Campo Limpo, no dia 28 de outubro, que compreende praticamente 53 ações de políticas públicas, de promoções de direitos, uma ordem de 200 milhões de reais que nós vamos levar nos 10 territórios mais vulneráveis da cidade de São Paulo. A gente acredita que, muito mais importante do que a segurança, nós levarmos para as periferias oportunidades, levarmos para
para a periferia, programas de garantias de direitos, políticas públicas, porque é lá onde que tem a ausência do Estado. Então, acho extremamente importante, já estive conversando com o secretário Grela, que nós precisamos incorporar, fazer uma articulação para que essa ação não seja uma ação apenas do poder público municipal, mas também seja uma ação do poder público municipal, estadual e federal, e que esse pacto federativo esteja imbuído desse espírito dos direitos humanos e de mudança dessa realidade. E, Grela, aí tem um tema que é muito caro para todos nós, que temos a preocupação com os direitos humanos, mas eu não vejo no Brasil ainda nenhuma iniciativa e a coragem de começar a discutir a desmilitarização, né, dos agentes de Estado, da nossa Polícia Militar. Eu sei o quanto isso é difícil, o quanto isso é complicado num país que vive como o nosso, com toda a complexidade de problema que nós temos. Mas nós temos que ter a coragem de promover debate sobre esse tema, sobre a desmilitarização. E eu acho que fica aqui para a Fundação Getúlio Vargas, para o Sou da Paz, para o Igarapé e para outras organizações, para a gente tomar a coragem, tomar a frente disso, porque enquanto a gente não quebrar esse tabu, nós vamos tentar vivendo sobre um paradigma que a gente não acredita. Nós precisamos mudar esses paradigmas, né, de como discutir o problema da segurança pública e o problema dos direitos humanos do nosso país. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, dizer que a São Paulo que nós queremos, que todos nós queremos, é uma São Paulo diferente. O Brasil que nós queremos ainda é um Brasil diferente, é um Brasil onde que esteja fundado nos valores dos direitos humanos. Parabéns pela essa iniciativa, parabéns por esse seminário, e eu acho que ele vai nos ajudar muito, como a Ilona disse, né, estamos aqui para pensar soluções. E vamos pensar soluções a partir daqui também e articulando o poder público e a sociedade civil. Eu tenho certeza que daqui 10 anos estaremos comemorando outros indicadores muito mais importantes do que esses dos últimos 10 anos. Obrigado. Obrigada, secretário. Gostaria de passar a palavra, então, para o secretário Fernando Grela para fazer a fala final da nossa mesa de abertura. Muito bem. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar saudando a Luciana Guimarães, diretora do Sou da Paz, e na sua pessoa, saudar também a todos os demais diretores e colaboradores do Sou da Paz, cumprimentar pela iniciativa desse seminário e agradecer pela valiosíssima parceria que tem estabelecido com a Secretaria da Segurança Pública. Quero também saudar meu amigo Rogério Sotile, né, dizer aí da honra de estar aqui, de ter aqui a sua presença, estar participando desta abertura, o secretário municipal de Direitos Humanos, que é um nome, é uma referência, né, na área dos direitos humanos. Dr. Teodomiro Dias, né, advogado criminalista, professor aqui da Fundação Getúlio Vargas, também os nossos cumprimentos, né, a honra de estar aqui, de tê-lo aqui presente. A Ilona Zabo, diretora executiva do Instituto Igarapé, o senhor Eric, primeiro secretário da Embaixada da Noruega. Quero também fazer uma saudação ao coronel da Polícia Militar, Glauco Carvalho, diretor de Policiamento Comunitário e Direitos Humanos, ao meu colega de Ministério Público, promotor de Justiça, Miguel Tassinari de Oliveira, assessor do Centro de Apoio Operacional da área criminal do Ministério Público de São Paulo, ao Renato Sérgio de Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, também uma referência, né, nesta área e que tem colaborado conosco como coordenador da Câmara Temática, da Secretaria da Segurança. A Cristina Neme, coordenadora da CAP, que tem também dado uma contribuição valiosíssima no aperfeiçoamento da análise de dados, pesquisas, enfim, no desenvolvimento desta área. A doutora Elaine Baruch e o doutor Marco Antônio Roventini, peritos criminais do Núcleo de Balística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo. Quero também deixar aqui a minha saudação aos palestrantes, aos pesquisadores, a todos, enfim, que participam e que vão, evidentemente, colaborar com este evento. Minha fala será breve e eu queria lembrar aqui que eu tenho sempre enfatizado, e isto já foi dito por todos que me antecederam, que política de segurança pública é algo bastante complexo, é interdisciplinar, tem múltiplas causas, múltiplas frentes, não se resume a uma ação, a um caminho, mas sim a uma soma de esforços, a discussões e a busca de soluções.
E é nesse sentido que nós temos procurado encaminhar a política de segurança pública por meio de parcerias, né? Parcerias especialmente com a sociedade civil, não só com a área pública. E nós temos aqui o exemplo hoje de uma parceria que tem se mostrado muito exitosa e proveitosa para a nossa política e que se reflete nesta pesquisa que motivou o seminário, a parceria com o Sou da Paz, né? Essa parceria, ela demonstra a importância de nós estarmos atentos, termos ao lado a sociedade civil organizada. Esta, acima de tudo, não é, a parceria com a sociedade civil, ela representa o que? O controle social, não é? E por meio do qual se estabelecem as críticas, as proposições independentes, que têm muita importância, não é, para o aperfeiçoamento da política. E esta pesquisa central que motiva o seminário, eu sei que não é uma pesquisa só, do controle de armas, ela traz dados interessantes. E o principal deles, talvez, seja a necessidade de nós aperfeiçoarmos os mecanismos de controle das armas no nosso país. E é indispensável que a gente esteja atento a isto, né, que é uma das causas que fomenta a violência, que a todos incomoda, né? E um dos dados revelados nesta matéria, nesta pesquisa, aponta que 78% das armas utilizadas nos crimes de homicídio são nacionais. E aí tem um aspecto que me preocupa, né? É uma grande parcela, portanto, das armas utilizadas são nacionais. Mas este dado não pode, de modo algum, fazer com que estejamos desatentos à política nacional, não é? Ela se acomode para a questão das fronteiras, por onde ainda passam uma parcela de armas pesadas, armas de um poder letal muito mais forte que essas produzidas aqui, e também as drogas. Então, que não sirva de desestímulo para a política nacional de controle das fronteiras este dado revelado na pesquisa. Da nossa parte, nós precisamos, sim, não é, aprimorar os mecanismos de controle das armas, né? E, para isso, é preciso, de maneira urgente, que passemos a estabelecer um entendimento com o Exército, com a Polícia Federal, com setores da área federal, não é, para retomarmos essa discussão e caminharmos para mecanismos mais eficazes, mais efetivos de controle. E sabemos que eles existem, né? A Luciana sabe, todos sabem que militam, esses mecanismos existem, o que eles precisam ser tornados obrigatórios para que a sociedade tenha garantias maiores e resultados melhores no tocante, portanto, ao curso que as armas têm na nossa sociedade. Um outro dado, também revelado pela pesquisa, diz respeito ao aumento do esclarecimento da autoria nos crimes de homicídios. Nós evoluímos, nesses 10 anos da Lei do Desarmamento, de 91% de autoria desconhecida para cerca de 79% de autoria não conhecida. Quer dizer, houve um avanço, mas ainda há muito a ser feito, ainda é muito pouco. Nós precisamos esclarecer, precisamos, evidentemente, aprimorar os nossos mecanismos, né? E isto exige o quê? Gestão de informações, não é? A qualidade da investigação, não é? Entre outros fatores. E, evidentemente, que nós estamos trabalhando nesta linha, né? Já temos, hoje é uma realidade em São Paulo, o compartilhamento das bases de dados entre a Polícia Civil e a Militar, né? Isto já é uma realidade, não está totalmente concluído, tanto é uma realidade que nós já possuímos o chamado RAGISP, que é o Relatório Analítico de Gerenciamento de Dados, que é disponibilizado para todos os comandos da polícia. É uma ação, né? É uma ferramenta, mas que se alinha nesta concepção da necessidade de nós aprimorarmos a gestão de informações, aprimorarmos a área de inteligência e dotarmos as polícias de meios mais eficazes e efetivos para ganharmos em qualidade, não apenas em termos de prevenção, mas de investigação. A investigação, principalmente na área de homicídios, de crimes letais, ela é fundamental, ela é
tem um caráter pedagógico impressionante. Nós evoluímos em São Paulo, na última década, né, reduzindo aí 70% dos homicídios. E, neste ano, de janeiro a outubro, estamos verificando e constatando uma redução de 4% dos homicídios. Evidente que isso não é motivo de comemoração, isso é um motivo de motivação, para que continuemos a trabalhar mais e mais para melhorarmos esses indicadores. Mas há algo que nos preocupa ao lado dos homicídios, que são os roubos, os assaltos e os latrocínios. Este é o grande desafio do momento. E, para isto, não é a necessidade, como foi já mencionado aqui, de medidas de aprimoramento da gestão, de inteligência e medidas estruturantes. E nós estamos trabalhando nesta linha. Não adianta soluções mágicas. As soluções têm que ser refletidas, consistentes, para que elas frutifiquem ao longo do tempo. Eu cito como exemplo a maior contratação da Polícia Civil dos últimos tempos. São 2.800 policiais que estão sendo contratados agora, no próximo ano. Não é? As reformulações que fizemos no DECAP, não é? E que vão começar a dar resultados em um futuro próximo, que consistiu exatamente em fixar o policial na área territorial, porque ele terá melhores condições de conhecer a população, conhecer as peculiaridades do local e, portanto, terá condições de identificar e de investigar e esclarecer melhor os crimes ali ocorridos. Nós estávamos com um modelo que não era o melhor, a proposta inicial dele era positiva, mas ele não se revelou adequado. Além disso, a adoção de medidas estruturantes. Não é? Nós sabemos, hoje, o grande desafio dos roubos de veículos e sabemos que 50% dos latrocínios, 50% aproximadamente, advêm, estão vinculados a crimes de roubos de veículos. Não é? Então, propusemos, e o governador Geraldo Alckmin acatou e mandou para a Assembleia um projeto de lei que regulamenta a questão dos desmanches, criando aqui um modelo parecido com aquele que já prevalece em vários países, inclusive a Argentina, né, chamado ciclo completo, em que há necessidade de credenciamento, de atendimento, de exigências ambientais, de tal modo que as empresas que atenderem os requisitos que tiverem credenciadas, elas terão que desmontar os veículos e vender as peças até o consumidor final. Este sistema, se aprovado pela Assembleia, não é, ele vai representar, na verdade, uma proteção à vida. Esta é a prioridade, salvar vidas. Não é? Nós temos tido aí um sem número de mortes decorrentes de latrocínio, todas elas, ou grande parte delas, advindas de tentativas ou roubo de veículos. É um exemplo, é uma ação, não é a única, que explica como é complexo a questão da segurança pública. Né? E estamos empenhados, portanto, em que isto se torne realidade. Mas, evidentemente, que não é só isso. Nós temos que privilegiar outros mecanismos, todos com uma relação direta à área de inteligência, de informação e com a participação da comunidade. O Web Denúncia, que foi lançado recentemente, também representa, né, uma forma de o cidadão colaborar diretamente com a ação da polícia, né, dando o meio aí da internet para que, inclusive, se encaminhem fotos, vídeos e outros documentos. Né? É um exemplo claro de que nós temos que privilegiar, sim, este contato com a população. O Disque Denúncia já tem excelentes resultados em termos de segurança pública. E nós esperamos que o Web Denúncia, a denúncia feita pela via internet, sempre com a garantia do anonimato, que ela represente um avanço ainda maior. Né? Ampliamos também recentemente a delegacia eletrônica para roubos. Desde o dia 25, os roubos de veículos podem agora ser registrados por meio da delegacia eletrônica. E a pessoa terá 5 dias, a partir daí, para comparecer a um distrito e validar aquela ocorrência. E desde antes de ontem, do dia 10, tornou-se possível o registro de ocorrência dos demais roubos, dos roubos que nós chamamos a transeuntes, né? O roubo desde que não tenha pessoa ferida, né, lesionada.
Então, por que isto? Para facilitar a vida do cidadão, né, que é vítima de um crime, e, portanto, ele poderá fazer o registro da sua ocorrência via internet. E mais do que isso, né, para reduzir a subnotificação. Pesquisas recentes, todas respeitáveis, têm demonstrado que mais de 60%, ou seja, cerca de 65% das pessoas que são vítimas de roubo não notificam o crime. E isto é péssimo para a política de segurança pública, porque nós desconhecemos a realidade desses crimes que mais impactam a sensação de segurança. Muitos falam, bom, mas isso vai fazer com que os indicadores aumentem, né, o registro da ocorrência de roubo via internet, mas essa não deve ser a nossa preocupação. O nosso compromisso é com a transparência, com a realidade. Nós queremos conhecer os dados reais de criminalidade, porque somente assim será possível fazer um diagnóstico, orientar o planejamento policial, as operações policiais, a área de inteligência, enfim, que é aquilo que nós preconizamos, né? Inteligência, integração, gestão de informações. Então, são passos que estamos dando, não é? No sentido de aprimorar. E, como eu disse e enfatizo, não há uma ação única, né? Não há um único programa, são múltiplas frentes a serem pensadas, definidas e desencadeadas. E, principalmente, com parcerias. Parcerias com o setor público, área federal, com os municípios. No caso dos municípios, nós procuramos criar os GAMESPs, que são gabinetes regionais metropolitanos, exatamente com este propósito de congregarmos nesses gabinetes prefeitos e autoridades locais, as polícias locais, e discutirmos os problemas existentes naquela região para o encaminhamento de soluções. É a aproximação para a discussão, para a reflexão da segurança pública, né? E o mesmo se dá com a sociedade civil, e hoje aqui temos um belo exemplo, um excelente exemplo de como é saudável, de como é proveitoso e de como será frutífero para a sociedade, não é? Eventos como esse, em que se debate com seriedade, com profundidade, uma questão tão relevante como é a questão das armas, né, que é um instrumento aí que mais nos preocupa em termos de letalidade, né? Então, eu queria deixar, na verdade, em nome da Secretaria da Segurança Pública, o nosso reconhecimento pela importância da participação da sociedade civil, aqui, no caso, representado pelo Instituto Sou da Paz, deixar os cumprimentos para o Sou da Paz pelo trabalho desenvolvido, né, dentre tantos outros que têm sido aí executados, né, em favor, em apoio da política de segurança, e dizer que nós aguardamos, sim, ansiosos, após esse 1 dia e meio de debates e de discussões, os resultados, né, que surgirão deste encontro, né? E quem ganhará com isto é a sociedade, porque eles representarão um subsídio relevantíssimo para a orientação, para a reflexão e para o encaminhamento da política de segurança pública em nosso Estado. Então, meus cumprimentos a todos e meus agradecimentos. Só antes de encerrar, queria colocar a presença do professor Oscar Vilhena, diretor da Faculdade de Direito aqui da GV, e que também é uma inspiração coletiva e individual, certamente, para todo mundo que milita no campo dos direitos humanos, especialmente para mim. Obrigada, Oscar, por abrir mais uma vez as portas da onde você passa, para que a gente siga falando dos assuntos de segurança e direitos humanos. Obrigada.